Fala galera, palpite aqui dia 14/3, sabadão, cheio de jogo bom. A gente começa com Real Madrid e Elche. Jogo pro Real Madrid vencer, né, gente? E vamos ser bem sinceros, o Real Madrid jogando em casa. Tem derrota aqui pro Getafe, o Real Madrid jogou mal. Sentiu muita falta do Mbappé ali. Mas os outros jogos, o Real Madrid, bom desempenho, principalmente contra o City aqui, né? O time que atacou mais, deixou mais espaço pro Real Madrid também atacar, né? O Elche, sequência de derrotas fora de casa. Odds pro jogo. Real Madrid para vencer 1,33. Tá bom, tá excelente. Poderia estar mais baixo essa odd aqui. Tá uma odd boa. A gente vai falar, tá pagando pouco. Mas é um confronto em que o Real Madrid pega o adversário muito fraco. Uma sequência de derrota absurda fora de casa. E nos outros jogos aí em casa, até o Elche consegue no máximo tá empatando, né? Então para esse jogo aí do Real Madrid e Elche, a gente vai de casa para estar vencendo esse jogo. Agora aqui a gente tem um campeonato alemão, a gente tem o Dortmund jogando em casa contra o Augsburg. Os últimos jogos, vamos para os últimos jogos lá de cara, né? O Dortmund aqui tem duas derrotas, perdeu para o Bayern em casa, perdeu para o Atalanta fora de casa. Em casa que perdeu para o Bayern e perdeu para a Inter de Milão, eles são campeões. O Bayern que é o Bayern, né? Dentro do alemão, o Bayern é difícil. E Augsburg, que ganhou do Bayern, né? Fora de casa. E ganhou do Wolfsburg também. Mas perdeu os outros jogos aí. Foi o que eu falei na análise que eu fiz lá no jogo contra o Leipzig, né? Ele teve um bom momento fora, mas também vai ganhar todos os jogos fora de casa. Odds pro jogo, para a vitória do Dortmund, 1,42. Tá legal, tá pagando razoável, razoavelmente bem, né? Gols pro jogo, a odd tá baixa, né? Então a tendência de jogo, vitória do Dortmund com gols também, né? 1,17. Mas a nossa análise aqui, nosso palpite, a gente vai só vitória do Dortmund seca, o Dortmund que é o segundo colocado. Tentar encostar no Bayern é difícil, mas é mais a questão de abrir para os outros colocados para garantir a vaga na Liga dos Campeões. Então, para esse jogo do Dortmund e Augsburg, a gente vai de vitória do time da casa para estar vencendo. Agora a gente vai para outro jogo aqui do alemão. A gente tem um jogo bom aqui, ó, Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. Jogão alemão, característica ofensiva das equipes, característica de gols na partida, né? A gente pegar o jogo do Leverkusen, tem um jogo de 1x0, 0x0, um jogo que já tinha vantagem, né? E uma derrota, uma vitória de 1x0 contra o Hamburgo. O Hamburgo tá fazendo aquele jogo mais ou menos, não tem tanto de gol assim. Nos últimos confrontos, você vê ambas marcam mais de 2,5, né? Só no jogo contra o Olympiacos, como eu falei, já tava, tinha vantagem no placar. E o jogo do Bayern também, ó, todos os jogos aí com gols, né? Ou ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam. E o margem de 2,5. Gols, odds pro jogo, Bayern 55, favorito. Mas eu gosto de gols na partida. Pagando pouquíssimo no meio, 1,5, 1,12, 2,5, 2,5 pagando em 36. Tá baixo, tá baixo. Eu gosto do ambas marcam mais de 2,5. Vai estar pagando baixo também. Torno de 1,30 ali. Quem quiser arriscar o 2,5 também é válido. E até a vitória do Bayern também, que não é uma opção ruim pro jogo. O Bayern realmente é favorito mesmo fora de casa. Deixa eu pegar aqui os últimos confrontos entre eles. Ó. Os últimos confrontos, o Bayern venceu, o Bayern venceu, o Bayern venceu. 0x0. O venceu aqui fora de casa do Bayern. E os últimos confrontos na casa do Leverkusen. Tinha vitória do Bayern, vitória do Leverkusen, vitória do Leverkusen, vitória do Bayern. Para fechar aqui como palpite pro jogo, vou em gols mesmo. Quando ambas marcam ou mais de 2,5 gols na partida. Agora a gente vai para Itália, a gente tem campeonato italiano, a gente tem o jogo da Inter de Milão. Já vou na classificação aqui que é importante, que é o quê? Inter de Milão, primeiro colocado, tá nota 7, tá nota fora das competições europeias. Inter de Milão tá aqui para abrir do Milan. Ele perdeu, né, o jogo contra o Milan de 1x0. O Milan deu uma encostada. Era um jogo que até que esperava gols nessa partida. Mas a Inter de Milão em casa tem derrota pro Bodo, né, pela Liga dos Campeões. A Atalanta fora de casa
venceu a Lazio, depois não conseguiu vencer mais ninguém. E a Inter tem essa questão de voltar a abrir os pontos em cima do Milan, para ficar mais perto do título. Odds pro jogo, vitória da Inter 1,55, tá legal. O Atalanta não é tão fraco assim, isso a odd tá razoável. E gols, tá naquela faixa normal, deve estar com 30 ali no e-mail, não em 20, em 20 no e-mail, tá baixo esse gol aí, se tivesse um pouco mais alto, tá baixo, então valorizou mais aí na entrada, na vitória da Inter de Milão. Então, para esse jogo de Inter de Milão e Atalanta, a gente vai de casa para também vencer na partida. Agora a gente vai para Inglaterra, que a gente tem jogo Arsenal e Everton, jogão. Classificação do campeonato inglês, Arsenal primeiro colocado. City ali, ó, chegando na cola dele. Tá um pouquinho longe, né? 7 pontos, mas tá chegando. E a gente tem o Everton oitavo colocado, que é o Everton um pouco afastado aqui das competições europeias. Né? Então, para esse jogo, a gente vê que é uma possibilidade muito grande de vitória do Arsenal para poder estar chegando no abrir mais vantagem aí em relação ao City, né? Pagando 1,38 aqui no Arsenal, na vitória, e nos gols aqui tá pagando razoavelmente aqui. No 1,5 pagando 30, 31, tá legal. Mas para esse jogo aqui a gente vai vitória do Arsenal. Então, nesse confronto inglês aqui, Arsenal para estar vencendo casa, vencendo o jogo. Quando a gente brasileiro aqui, o Brasil tem dois jogos, né? Sábado a gente vai para um jogo aqui que é Botafogo e Flamengo. Classificação na tela. A gente tem o Flamengo sexto colocado, o Botafogo 17º colocado. O Botafogo tem jogo a menos, né? Por causa da pré-Libertadores, o Botafogo acabou jogo a menos e o Flamengo também tem jogo a menos por causa das Copas, né? Supercopas. Últimos jogos, o Botafogo perdeu aqui. Botafogo em casa, né? Perdeu o Barcelona, ganhou do Bangu, empatou com o Boa Vista. É jogo que não valia muita coisa, não tem como ter um comparativo muito bom dos jogos do Botafogo. Aqui eu não sei quanto o Flamengo a gente tem, vamos ver até o total, né? Todos os jogos aí entre eles, né? Para poder ter um parâmetro um pouco melhor. Flamengo venceu, 0x0, Flamengo venceu, Flamengo venceu. Sequência aí de vitórias do Flamengo em cima do Botafogo, mesmo jogando fora de casa. O único jogo aqui 0x0. E os outros jogos aí com gols, e esse aqui 1x0. O Flamengo jogando em casa, nesse caso aqui. Nos jogos, Botafogo, casa, Flamengo fora. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Botafogo, Flamengo. Característica do jogo, ó. Gols, 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 gols. Vale 1,5 nesse jogo? Vale muita coisa. Para esse jogo, 1,5 vale muito e a odd deve estar boa. Porque pro futebol brasileiro eles pagam melhor no 1,5, né? 1,5 nesse jogo tá pagando 36, 36,19, se tivesse até mais ali 1,40, 1,42, mas tá bom, 1,36. Tendência bom para jogo, para gols. O Flamengo tem feito, Botafogo também. Então, para esse jogo brasileiro, para a gente fechar nosso palpite do dia, a gente vai de mais de 1,5 gol na partida.